momento da palavra também. Serei breve, mas eu acho muito importante esse momento, que é um momento de crescimento. Mas tem um canto que Eliel fala crer e observar. Eu queria cantar a primeira e a última estrofe. Tem tudo a ver com essa mensagem desta noite. Crer e observar. Primeira e última estrofe do hino 301 do cantor cristão. 301. E eu gostaria nesse momento de convidar toda a igreja a ficar de pé para cantar essa primeira e última estrofe. E em seguida estarei trazendo uma reflexão, uma palavra que eu tenho certeza você vai sair daqui diferente da forma que entrou. Tudo que ouviu, mas sobretudo esse momento. Primeira e última estrofe. Em Jesus confiar, suas leis observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, e com fé Ele ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar. Sempre a tua vontade. Sempre a tua vontade cumprir. Bem forte. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Obrigado, ó Deus, por esse momento. Vamos pregar a tua palavra, Deus. A tua palavra, ó Deus, que é, ó Deus, bússola, lâmpada para nossos pés, ó Deus, e luz para o nosso caminho. Ajuda-nos a compreender, ó Deus, que é melhor obedecer às tuas ordens, ó Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Crer, tem que observar, tem que obedecer, porque o fiel obedece. O infiel não, mas o fiel obedece a tudo quanto o Senhor mandar. Nos ajuda a entender esta mensagem tão rica, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Irmãos, pode sentar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Vamos ler uma situação do primeiro rei de Israel, desobediente. A desobediência traz tragédia para a vida do povo de Deus, em toda a história, desde o Gênesis. Lembra que eu falei, bem no comecinho da mensagem, aquele texto que nós lemos, lá no capítulo 1 de Gênesis, versículos 15, 16 e 17, eu já li aqui, que Deus colocou o homem no meio do jardim, deixou tudo prontinho, deu uma ordem, e o homem desobedeceu, e por conta da sua desobediência, ele foi expulso ou não do jardim. Ainda tem muita gente hoje, sendo expulsa da presença de Deus, porque vive numa vida de desobediência. Mas vamos lá, capítulo 15 de Samuel, primeiro de Samuel, a partir do versículo número 10, tem uma ordem. Primeira Samuel 15, 10, vamos lá. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou o quê? As minhas palavras. Em algumas traduções diz, ele não executou as minhas ordens. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Versículo 12, a igreja. Para encontrar Saul pela manhã. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei
as palavras do Senhor. Veja que ele disse: executei as palavras do Senhor. Vamos lá. Os irmãos estão entendendo? Vamos ler com mais força, gente. Vamos lá? Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mungido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Segura aí, congela, segura ali. Pronto. Deixa eu explicar. A ordem de Deus não foi essa. Deus mandou destruir todos os amalequitas, até criança de peito. Destruir, inclusive, os animais, e não levar nada. Se você observar, olha, veja bem, capítulo 15, verso 1. A gente vai ficar para os irmãos compreender esta palavra. Primeiro, capítulo 15, verso 1. 15, verso 1. Vamos lá. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e lá tal e tal e tal. Pronto. Teve uma ordem de Deus para aquele rei, que ele deveria obedecer. Esses amalequitas, inimigos do povo de Deus. E havia guerra naquela época. Se os irmãos observarem o texto, a gente lê todo o contexto. Olha aqui no capítulo 14, versículo 52. Fica bem atento, porque esses versículos vão nos ajudar a ter ideia do contexto de muita guerra. Olha, 14:52. Veja o que é que está escrito. Por todos os dias de Saul, houve o quê? Forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul, a todos os homens fortes e valentes que via, os agregava a si. Irmãos, o contexto era de guerra. Os amalequitas também, Deus mandou destruir. Mas o que foi que Samuel fez? Aliás, Saul fez, desobedeceu ao profeta. O profeta foi na casa dele: Deus te constituiu rei, Deus fez isso e isso com você, e começou a falar. Agora Deus está te dando uma ordem, a ordem de Deus. Deus tem dado ordem a seu povo, mas o pessoal, geralmente Israel antigo, e eu vou dizer, o Israel também hoje não tem sido muito obediente ao Senhor. A desobediência tem campeado no meio do povo de Deus. É muita desobediência. Você sabia que quando uma pessoa vai ao médico, o médico passa aquele regime, geralmente desobedece? Geralmente não toma remédio. Eu recebi uma ligação do irmão: pastor, venha cá para falar com minha esposa. Eu disse: que foi que houve? Ela está desobediente. Tudo que o médico manda ela tomar, ela não toma. E está pior. E foi socorrida. Geralmente, quem não obedece vai ter muita dificuldade. Observe que Samuel, quando chegou, Deus mandou destruir tudo. Samuel madrugou a encontrar Saul pela manhã e anunciou-se que Samuel estava chegando. E ali Saul recebeu Samuel, versículo de número 13, veja o 13, 15 e 13. Vamos lá, para a gente retomar a história. E os irmãos ficar bem atentos, porque o Espírito Santo já está falando com você, através dessas palavras. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Mentira, mentira. Vamos lá, versículo número 14. Então Samuel disse: que balido é esse? Que tinha matado os bois de ovelhas, e meus ouvidos, e o mugido dos bois que ouço. Verso 15, respondeu Saul, e tal, e tal, e tal. A gente já leu. Verso 16, vamos lá. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Irmãos, a gente vai aprender tantas lições
e se fosse uma noite de vigília estudando esse texto aqui, a gente ia aprender muito, muita coisa. Você sabia que tem pessoas que, às vezes por gostar, sabia que Samuel tinha dó de Saul? Ele gostava de Saul. E Deus lá na frente vai repreender Samuel. Por que tu tem dó de que eu estou rejeitando? Por que tu estás, vamos dizer assim, querendo fazer o que eu não quero? Tu é um profeta, tu tem que me obedecer. Você sabe que quando Samuel foi para casa de Jessé, Deus disse: obedeça a minha voz, não veja para a aparência não, porque eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Esses filhos de Jessé, todos eles eu rejeitei, Davi eu escolhi. E por que tu queres apadrinhar, na palavra dele, cuidar, abraçar que eu estou rejeitando? Veja que isso é muito cuidado, porque que morre de pena quem está no pecado. Sabe o que você faz com quem está no pecado? Ora, pede a Deus misericórdia. Agora não apoia não. Pede a Deus misericórdia. Pode ser teu filho, teu marido, tua mulher, porque está pecado, está em pecado. É o que a Bíblia ensina, isso. Então veja, fala, Saul disse: Samuel, vou falar. Verso 17. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Versículo de número 18, toda a igreja. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: gente, Samuel estava relembrando o que o Senhor mandou. Já foi dito isso. Obedeça. Mas tem muitas vezes a gente está muito distante de Samuel, não tem apoiado coisas de Saul, desobedecendo. Mas ele disse que pelo contrário. Veja o que ele diz: por que, pois, Samuel, ainda não atentaste à voz do Senhor, a ordem de Deus? Por que você não atentou? Mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Verso 20. Então disse Saul a Samuel: veja as pessoas que não aceitam a repreensão. Veja o que é que diz: pelo contrário, eu dei ouvido à voz do Senhor. O profeta acabou de dizer que ele estava em desobediência. Fez: não. Tem pessoas assim desse mesmo jeito, se rebela, e quando vai falar: não, eu não. Aí ele entra na defesa. Eu dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o rei também era para matar. Mas o povo, olha desviando, lembra que geralmente é assim, o povo, fui eu não, é o povo, tomou do despojo, tomaram ovelhas e bois, o melhor designado, a destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, Samuel. Lá em Gigal, está vendo essas vacas, essa ovelha? É tudo para Deus. Quem disse que Deus quer isso? Aí vem uma palavra aí bem forte, que podemos dizer, que é o tema da mensagem dessa noite, e você já entendeu. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que e o atender é melhor do que o quê? Essas gorduras de carneiro, essas vacas gordas, Deus não se agrada não. É roubo, é desobediência. Deus mandou matar. Sabe, irmãos, tem coisas que é errado e que a gente quer justificar o erro, a desobediência. Mas tem algo a acrescentar ainda. Veja o que ele diz. Olha que palavra forte. Porque a rebelião é como o quê? Pecado de feitiçaria. E a obstinação é como? E culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também, para que não seja mais rei. Veja que encontro. Ele queria celebrar a vitória, prendeu o rei, matou todo mundo e perdeu a confiança no Senhor. O que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que é que adianta você ser tão famoso, tão coisa, no pecado? O que é que adianta essas amizades que você quer ser? Muita gente quer ter paz com Deus e com o demônio. Não pode.
E fica em rodas que Deus não permitiu, de situações que Deus não se agrada. Se envolve, mergulha no pecado. E faz coisa que Deus já disse que não pode fazer. E a gente sabe. Estão cometendo rebelião. Toda vez que a gente faz isso, a gente está sendo rebelde a Deus. Esse filme não é para você. É prostituição, é pornografia. Você vai, já sabe tudo e assiste. Rebelião. Pecado. E outras coisas. A fornicação. Coisas que está acontecendo, acontecia antes do casamento fazendo. Deus não aprova isso. Mas dá-se um jeito. Deus não aprova isso. E não tem como ajeitar isso. Mas só que a gente hoje está com muitas pessoas em desobediência. Às vezes tem essa crise, falei hoje à tarde, até de lideranças, e não obedece. Tem o seu jeito de suavizar e cometer aquilo que não foi ordenado. Então disse Saul a Samuel: pequei. Aí ele se rendeu, né? Mas veja o que aconteceu. Pequei, pois transgredi o quê? O mandamento do Senhor, as ordens do Senhor, e as tuas palavras. O profeta foi usado por Deus e foi lá na casa dele, chamou e disse como ele faria para dar tudo certo, porque inclusive ele seria confirmado rei naquela guerra, confirmado como um obediente ao Senhor. Eu desobedeci, e também tuas palavras, porque temi o povo e deu ouvidos à sua voz. Deixa eu dizer uma coisa hoje. Tem tanto líder tropeçando hoje, líder de juventude, líder de igreja, porque faz vista grossa e o pecado no centro. Não, se eu falar eu vou perder. Vai perder se você não falar. Dá o ajeitadinho para que não disperse. Vai ser disperso porque não vai morar no céu, vai para o inferno. Irmãos, parece que é uma palavra dura, né? Mas Deus quer a verdade, porque a verdade liberta. E Samuel, por mais que gostasse de Saul, inclusive Samuel tinha medo de Saul. Ele tinha medo. Tanto é que quando Deus mandou ele lá na casa de Jessé, ele fez: se Saul souber, vai me matar, porque vou consagrar um novo rei. Vai me matar. Mas vamos adiante. Você vai compreender essa palavra. Agora, pois, eu te rogo, Saul dizendo: perdoa-me o meu pecado. Irmãos, você já viu alguma vez profeta perdoando o pecado de alguém? Pedindo perdão a Samuel: perdoa o meu pecado. E volta comigo para que adore o Senhor. Verso 26 da igreja, bem forte, vamos lá. Porém Samuel disse a Saul: irmãos, quando Deus rejeita, Deus dá muita oportunidade. Samuel recebeu muita. Não fui eu que te elegi rei, não foi eu que te dei a oportunidade, não foi eu que te coloquei como diaconisa, não foi eu que te coloquei como diácono, não foi eu que te coloquei como pastor, não foi eu que te coloquei como professor. E por que tanto relaxamento? E por que essa tua falta de atenção? Não foi eu que te coloquei para orar, não foi eu que te coloquei na liderança. Deus vai falar com cada um da gente. Não foi eu que te coloquei como chefe da família para tu cuidar da tua mulher e cuidar dos teus filhos. Não foi eu que fiz isso. E por que tu é tão mole, tão molenga, sem iniciativa? Que tipo de sacerdote é você da sua casa, que é contra, às vezes até a obra do Senhor? Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Porque é assim que acontece. Pessoas que fazem oposição da obra do Senhor. Aí Samuel deu o recado. Virando Samuel, ele gostava muito de Saul. Se ele ficasse mais um pouquinho, ele abraçava. Ah, irmão, sabe o que acontece hoje? Isso tem acontecido experiência com vários pastores. Se disser a verdade, que a gente precisa dizer, algumas pessoas que não querem ouvir a verdade, ele se rebela contra ti, vai embora. Aí Samuel falou, quando ele deu as costas, virando Samuel para ir, Saul segurou? Não. Segurou pela orla do seu manto, e este o quê? Se rasgou. O que foi que então aconteceu? Então Samuel lhe disse o quê? O Senhor... Irmãos, segura aí, varão, segura esse texto aí. Tem alguém achando que não fizer a obra de Deus vai parar? Deus vai levantar outra pessoa melhor do que tu. Deus vai levantar um pastor melhor do que tu.
E quem é melhor do que tu? Deus vai colocar alguém na ação social melhor do que você. A obra não para não. Elias foi embora, aí Deus, Eliseu vai ter porção dobrada. Irmãos, nós precisamos de Deus a cada instante, toda hora. Deus sem mim continua sendo Deus, ou não é verdade? E eu sem Deus sou o quê? Nada. Nós sem Deus somos nada. É alguém que é melhor do que tu. Aí se invocou ele ficou logo invocado aí. É desse jeito que tu é amigo meu, Samuel? Porque tem gente que se você não fizer o que ele quer, vai ficar com raiva de você. É melhor ficar com raiva do que Deus ficar com raiva de você. Será que a gente não vai entender isso nunca? Vai passar o tempo todo compartilhando com coisa que Deus não se agrada. Pessoas que são revoltosas, que abandonam a obra do Senhor o tempo todo. Vamos continuar. Deus está falando de Davi. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Irmãos, essa história tem um resumo ela: obedecer ao Senhor. Muitas vezes nós estamos em desobediência a Deus. Muitas vezes a gente está compartilhando com coisa das trevas que Deus não quer que você compartilhe. Sabe o que é que a gente tem medo? De perder a amizade. Sabe qual é a amizade melhor que a gente tem? É a amizade com Deus. Sabe qual é o melhor amigo meu e o seu? É Jesus. A gente tem que ter cuidado o tempo todo, porque Deus depois vai repreender o profeta Samuel. A gente deve amar nosso irmão, a gente deve orar pelo nosso irmão, mas se ele está na teimosia do coração, distante de Deus, é difícil. Às vezes é filho, às vezes é uma pessoa tão querida, tão amada. Deus está dizendo que rejeitou. Deus disse na cara, não vamos dizer essa expressão, na cara de Jessé: todos estes filhos que você passou diante de mim, eu rejeitei. Acabaram-se os jovens daqui? Tem um aqui, mas não está não, porque ele está tomando conta dele. Traz ele. Foi Davi chegar, o Espírito Santo: derrama o óleo sobre esse aí, porque esse eu escolhi. Irmãos, Deus tem os seus escolhidos, e você é escolhida de Deus, escolhido de Deus. Vamos confiar nele, porque ele é a nossa vitória. Davi depois vai dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. É o Senhor que dá vitória ao seu ungido, é o Senhor que dá vitória ao seu rei. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te leva em segurança. A gente deve pedir a Deus sabedoria. Esse texto aqui ele é muito forte. Samuel disse assim: porventura o Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifício que eu me obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Quais são as ordens que Deus tem dado a você e a mim? Olha, irmãos, concluindo, eu dou um salto para o Novo Testamento, pensando numa situação dos apóstolos. Quando certa vez Pedro disse, Atos 5:29, é para concluir. Essa é a conclusão desta mensagem, pulando para o Novo Testamento e para os dias de hoje também. Veja o que é que está aí em Atos 5:29. Vamos ver o que foi que Pedro disse. A igreja pode ler comigo, vamos lá? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram. Vocês estão compreendendo? Deus quer que a gente obedeça a Ele. Teu pai é muito amado seu, tua mãe também, teu filho e tua filha. Mas se tiver em pecado, diz para ele com amor, mas diz que essa rebeldia vai terminar mal. Assim diz o Senhor. Não vai terminar bem não. Se teu marido, tua esposa é desinteressado tudo na obra do Senhor, ele é animado para tudo, mas para a igreja pega no empurrão. Sabe a expressão que tem gente pega no empurrão? Não tem aquela alegria. Avisa ele que Deus tem dado a oportunidade muito para todos nós. Muitos não querem essa oportunidade. Deixa eu terminar aqui. Importa obedecer a Deus. Essa palavra de Pedro, eu seguro ela e quero transmitir para os irmãos finalizando esse trabalho, essa quarta de oração. As autoridades judaicas ordenaram aos apóstolos, veja que ordem: melhor obedecer a Deus do que a homem.
Ordenaram aos apóstolos a não pregarem mais o evangelho. Já pensou se essa ordem surgisse hoje? Não pregue mais o evangelho. Fecha as igrejas. Não pregue mais o evangelho. Não tem mais reunião. Em 1665 fizeram isso com 1.200 pastores puritanos. Expulsaram eles. Não pregue mais o evangelho. Não pregue mais a palavra. Porque havia um novo governo que pregava aquilo que não era de Deus. Infelizmente, hoje existem muitas organizações que não estão pregando aquilo que Deus manda. Não é evangelho cristocêntrico, tem outras coisas envolvidas. Então, essas autoridades judaicas proibiram. Os demais apóstolos disseram: não, a gente quer obedecer a Deus, não obedecer a homens. Em outras palavras, a nossa única opção é obedecer a Deus, pregando o evangelho e realizando a obra missionária, em meio às ameaças e perseguições. E alguns motivos temos para a obediência. Se você já leu Atos dos Apóstolos, para entender 3 motivos para obedecer a Deus. Tem vários, eu quero resumir com 3. Fica de pé, igreja, para ouvir. Fica de pé, em nome de Jesus Cristo. 3 motivos para a gente obedecer a ordem missionária do Senhor. Primeiro, obediência gera crescimento. A obediência gera crescimento. A obediência gera multiplicação. Quanto mais os apóstolos obedeciam à ordem divina de pregar, mais fruto produzia e crescia mais a multidão dos crentes. Deus é quem fazia crescer. Não pense que ia ter muito trabalho. Ai, eu estou sem dormir. Ai, que tanto trabalho. Vai orar, vai perguntar a Deus, vai se dedicar ao Senhor, consagra ao Senhor. Os agregados ao Senhor aumentavam. Obedecendo às ordens de Cristo, você ganhará mais do que pode dar. Tomás fala sobre isso, um pensador. Ele disse: se a gente obedece ao Senhor, a nossa tendência é ganhar mais e aumentar mais. Segundo lugar, a obediência gera alegria. Quem obedece à ordem missionária, quem obedece à ordem do discipulado, fazer discípulo, sofre perseguição? Sim. Passa por sofrimento? Sim. Só que o crente perseguido experimenta uma alegria celestial, não é do mundo. Alegria, alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque perseguiram os profetas que vieram entre vós. Eles se retiraram do sinédrio, regozijado por ter sido considerado digno de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias o templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus Cristo. Atos 5, de 40 a 42. Tem muitas igrejas que infelizmente, púlpitos, que já não pregam. Pregam o que o povo quer ouvir, mas não o que Deus quer falar para cada um de nós. Deus quer obediência, vai gerar alegria. Há uma alegria indizível que experimentamos na realização da obra de Deus. A alegria é sinônimo de missões, de fazer a obra, de evangelizar, de fazer discípulo. IEBT, 25 anos, uma igreja discipuladora, caminhando para 26 anos. Terceiro e último lugar. A obediência motiva-nos a obedecer mais. Percebeu? A obediência nos motiva a obedecer muito mais. Quando Deus dá aquela ordem: trazei os dízimos à casa do tesouro. Tem uma ordem assim ou não? Depois fazer prova de mim, diz o Senhor. Se eu não for abrir a janela do céu, eu vou derramar. E por que tem gente que não derramado nunca nada? Porque não obedece. Você acha que tem gente desobediente nessa área? E como tem? E sabe o que acontece? A vida é minguada. Deus não deixa faltar nada, porque é grande a misericórdia. Se você tiver coragem de ainda hoje ler Deuteronômio capítulo 28, dá uma dor na alma. Eu não vou ler, são mais de 60 versículos. Diz que tem a lei para os desobedientes e para o obediente. A desobediência levará o homem a uma tragédia na sua vida espiritual. Então, meus irmãos, é esse poder que o Espírito Santo nos dá. Tendo eles orado, estremeceu o lugar onde estava reunido, estremeceu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Atos 4:31. Aquele que obedece sinceramente recebe poder de Deus. Porque você acha que tem gente que nunca sai para evangelizar, nunca prega, nunca ganhou uma alma, não tem força? Preste atenção a isso. Nós precisamos, você pode dizer a alguém que o inferno existe e que Deus tem um céu para você. Precisa dizer isso para alguém. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Obrigado, Deus, porque tuas ordens são claras. Desde o jardim do Éden até hoje, o Senhor está dando ordem. E muitas vezes nós somos desobedientes à tua voz.
Nós muitas vezes não somos obedientes à visão celestial, e isso só traz prejuízo, ó Pai. Quando nós obedecemos, ó Deus, tudo é favorável. Apesar, ó Deus, das vezes vir as crises, as lutas, mas certamente a tua mão estendida vai nos fazer triunfar, porque tua palavra diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A tua palavra também nos diz que muitas são as aflições, são muitas, mas o Senhor de todas os livra. Eu vou abrir a janela dos céus e vou derramar sobre a tua casa uma bênção tal, mas quando tu me obedeceres, creia e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Nos ajuda, Deus, a sermos crentes fiéis. Ah, Deus, quantas atividades, quantas coisas temos para fazer, mas queremos, ó Deus, estar obedecendo a tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa a tua igreja, ó Pai, quando nós estamos obedecendo, porque a tua palavra diz assim: aquele que sabe o que deve fazer, mas não faz, comete pecado. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, para que possamos obedecer ao Senhor, porque importa obedecer a Deus do que a homens. Em nome de Jesus, nos ajuda a entender a tua palavra, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Deus abençoe a todos, vão na paz.